Olá, amigos de Carta Capital, tudo bem? Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site da Carta e tenho a honra de receber, em nome da revista, para uma conversa, o ministro Luiz Felipe Salomão, que encerrou há poucas semanas o seu mandato como corregedor de justiça no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um cargo que ele ocupava desde agosto de 2022, e a gestão do ministro foi responsável por várias ações correcionais e a implementação de políticas públicas bastante importantes, né? Então vamos falar nessa conversa a respeito de Lava Jato, de regularização fundiária, de iniciativas em prol da modernização do judiciário brasileiro. Ouvi um ministro também tão experiente que assume, né, uma vaga agora de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, comentários a respeito do atual estado, dos grandes desafios do judiciário brasileiro e como enfrentar essas pressões externas cada vez mais crescentes sobre a atuação dos nossos juízes e juízas. Para conduzir essa conversa, eu tenho a honra de ter comigo aqui o meu colega Wendel Carmo, que é repórter do site. Wendel, seja muito bem-vindo. Oi, Thaís, muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. E, ministro, eu gostaria de começar essa conversa falando justamente sobre esses anos, né, à frente da Corregedoria. Gostaria primeiro de uma avaliação mais ampla do senhor a respeito dos desafios enfrentados nessa posição que é tão sui generis dentro do Judiciário, e se você destacaria um caso em específico que te marcou e que exigiu maior atenção durante esses anos. Thaís, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer do prazer, da satisfação de estar com todos da Carta Capital e também trocar essa ideia, trocar essas impressões sobre o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Realmente, eu sou juiz de carreira, comecei com pouco menos de 25 anos na magistratura, então eu já tenho uma longa estrada. Mas eu devo te confessar que nesses últimos 2 anos em que eu atuei na Corregedoria Nacional de Justiça, foi digamos assim, um aprendizado muito mais intenso do que esse período todo que eu passei, porque realmente eu visitei aí os 27 estados, são perto de 90 e tantos tribunais e corregedorias espalhados pelo Brasil inteiro, que eu pude acompanhar o trabalho e o funcionamento de cada um deles, cada vez que eu ia fazer uma inspeção, uma correição, daquelas que estão previstas no nosso calendário, né? Não é nada extraordinário. Então, foram inúmeras dessas correições. Então, eu pude perceber, aí, eu acho que eu adquiri, ao longo desse período, um conhecimento profundo sobre o judiciário, sobre os diversos mecanismos que hoje nós temos de funcionamento. Tem várias regiões que também detêm muitas questões localizadas ali. Nós temos aí um contingente, uma força de trabalho que vai a quase 500 mil servidores diretos e indiretos do Poder Judiciário, fora aqueles que atuam em cartórios extrajudiciais. Então, foi uma imersão, uma experiência muitíssimo interessante. Eu pude ter uma radiografia completa aí do Poder Judiciário. E eu posso te dizer, dos 18 mil juízes, dentro desse contexto, né, que a grande maioria, Thaís, procurando ser o mais isento possível, o mais equidistante disso, a grande maioria dos servidores, dos juízes, são muito comprometidos, vestem a camisa, trabalham, procuram servir a comunidade em que eles atuam, seja uma capital, seja uma comarca do interior, seja na justiça estadual, federal, trabalhista, militar. Eu vejo muito comprometimento, vejo muita dedicação, porque nós temos uma carga de trabalho muito grande, né? A maior do mundo. Nós temos 7 mil sentenças prolatadas por cada juiz ao longo de um ano. É muito, né? Se compararmos aí com outros países. Então, e eu percebi nessas andanças, que o bom juiz, aquele que é a grande maioria e que trabalha com essa dedicação, com esse comprometimento, os juízes, os servidores, não querem conviver com quem sai do trilho, com quem usa a toga para efeito ilícito. Então, eu posso te dizer dessa experiência assim que eu passei 2 anos,
É isso. Há uma vontade muito grande de acertar, por vezes errando, claro, como nós estamos construindo um processo democrático, né? E o judiciário faz parte dessa reconstrução. Nós temos pouco tempo de redemocratização do nosso país, né? Nós vivemos um período autoritário onde nenhuma dessas instituições democráticas floresceram. Então, nós temos de vivência democrática relativamente pouco tempo e esse aprendizado enquanto instituição vale para todos os poderes. Mas eu vi muito comprometimento, muita vontade de acertar. Nos poucos deslizes, eu acho que o CNJ vem atuando e eu procurei atuar com o rigor que eu acho que a grande maioria dos juízes espera. Ministro, mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Ainda falando um pouco sobre a sua passagem pela Corregedoria e olhando em retrospecto, gostaria de saber se o senhor destacaria uma ação, né, ou mais de uma ação, que o senhor considera essencial e que vai marcar o judiciário brasileiro, né? O período do senhor pela Corregedoria foi marcado, como o senhor já rememorou, por algumas ações importantes, né? Thaís também mencionou na abertura em relação a, por exemplo, a regularização fundiária. Queria que o senhor, voltando, assim, olhando em retrospecto, se há alguma ação que mereça ser destacada e que possa entrar na história do judiciário brasileiro. Wendel, realmente a Thaís mencionou algumas e ela até me perguntou se tinha um ou outro caso que eu reputei importante, né? Eu acho que eu vou falando aí ao longo da nossa conversa, mas assim, para além da questão disciplinar, que é o forte da corregedoria, seja por meio das correições e inspeções que fez, que eu procurei imprimir uma ideia de que quando nós vamos fazer uma inspeção, uma correição, a ideia é justamente identificar problemas e resolver os problemas, não criar mais problema e acrescer aquilo que já não funciona bem. Então, a minha ideia sempre foi essa. Nas inspeções e correições ordinárias, identificamos juntos com o tribunal e resolvemos juntos os problemas que a população, que a sociedade apontava, e esse surtiu um efeito muito grande, mudamos a face dessas correições. Agora, já quando fizemos inspeções, investigações e correições extraordinárias, aí sim, eu acho que aí o elemento surpresa era importante, o elemento sigilo, a quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, toda a teia da investigação, tudo isso era necessário. Mas nas correições ordinárias, isso funcionou bem. Para além dessa questão da parte disciplinar, que eu acho que nós fizemos uma alteração em todo esse contexto, porque isso é uma filosofia de gestão, né? Nós alteramos essa filosofia para empreender dessa forma, como eu te disse. Mas, para além disso, e é um braço muito importante do CNJ, que a Corregedoria atuou, foram esses programas com alto alcance social, né? Nós procuramos trabalhar, apoiar o Conselho e criar programas de políticas públicas muito relevantes para o Poder Judiciário. Por exemplo, o programa Registre-se, que foi aquele em que nós marcamos uma semana do ano, né, para poder fazer a entrega de certidões de nascimento para a população mais vulnerável, que é a população de rua. Deu tão certo no ano de 2023 que no ano de 2024 nós estendemos para a população carcerária e para a população indígena também. Entregamos quase 100 mil certidões para moradores de rua. Foi uma experiência, olha, que eu te digo assim, vou levar para o resto dos tempos, porque é muito marcante. E ver ali as pessoas poderem obter um documento que lhe traz cidadania e, a partir daquilo ali, obter benefícios sociais, obter a capacitação para o emprego, um projeto bem bacana. Outro é de regularização fundiária. Acho que esse também tem um alcance muito grande, porque quando você mobiliza
institutos de terra, governos estaduais e municipais, secretarias de ação social. Você mobiliza isso tudo. Nós entregamos quase 300 mil títulos nesse período. Também marcamos no ano uma semana onde nós fazemos um esforço concentrado, sendo o Poder Judiciário, o CNJ e a Corregedoria, e os corregedores espalhados pelo Brasil todo, grandes catalisadores dessa movimentação. Então, nós iniciamos esse programa por uma comunidade emblemática em São Paulo, né, onde nós entregamos ali títulos de propriedade. E quando você entrega título de propriedade para pessoas que estão esperando, em Heliópolis, por exemplo, como eu mencionei, estão esperando há 20, 30 anos um documento, você leva junto a educação para aquele local, você leva junto segurança para aquele local, você leva junto posto de saúde para aquele local. Então, é toda uma carga de cidadania que é conduzida ali. Eu fui a várias dessas entregas de títulos e os olhos das pessoas brilhavam quando a gente entregava o documento e eles diziam: "Poxa, eu estava esperando isso aqui há 20, 30 anos e agora eu vou poder deixar isso para o meu filho, para a minha família. Eu vou poder ir no banco e entregar para poder pegar um empréstimo, dar em garantia." Então, é muito gratificante. Tivemos um outro programa chamado Um Só Coração, onde nós fizemos uma parceria com os cartórios e pudemos ali, por meio de um aplicativo de celular, fazer doação de órgãos. Imagina você que na primeira semana o número de doadores quintuplicou, foram 5 vezes mais os números de doadores, e a campanha que nós fizemos ganhou a mídia organizada, né? Ganhou a televisão, ganhou rádio, e até hoje essas doações estão se multiplicando. E um outro programa bem legal também, Wendel, que é uma iniciativa que começou em Santa Catarina, que foi outra boa ideia. Nós montamos uma página na internet onde nós trocamos as boas práticas, as boas experiências. Santa Catarina tinha um programa muito legal, tem ainda um programa muito legal, para poder acolher aqueles adolescentes que estão internados em abrigos e já não tinham muita perspectiva, porque a idade já estava chegando, tinham que sair do abrigo, né? E aí nós fizemos um convênio com as grandes empresas, Banco do Brasil, Caixa, Vale do Rio Doce, para poder receber esses adolescentes, dar um direcionamento, uma capacitação para eles. Isso começou em Santa Catarina, né? E espalhou. Nós nacionalizamos esse programa, que vem tendo um sucesso também enorme. Eu tenho muito orgulho de ter participado. Quantas e quantas vidas aí nós encaminhamos num só programa. Então, como esses vários outros programas de alcance social grande que tivemos oportunidade de participar e desenvolver, eu te diria que isso me deu uma enorme satisfação, porque muda a vida das pessoas que precisam do Poder Judiciário, que veem o Poder Judiciário não só aquele resolvedor de conflito, mas que elabora uma política pública com alcance como esse. Ministro, o senhor listou aqui muitas das ações que tiveram impacto social, né, inegável, que envolveram o CNJ, mas não podemos deixar de dizer que, do ponto de vista político, da vida política brasileira, talvez o evento mais marcante do seu mandato à frente do CNJ tenham sido as incursões na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, entre idas e vindas, os processos contra 2 juízes que atuaram nessa vara e que estiveram em posições, né, jornalisticamente a gente pode dizer antagônicas, a juíza Gabriela Hart e o juiz Eduardo Apio, tiveram processos arquivados. Essa é uma operação que, aí, 10 anos depois do seu início, gera ainda bastante controvérsias, né? E eu gostaria de ouvir do senhor que lições a justiça brasileira pode tirar desse momento da Lava Jato, né? Do seu momento de glória, da posterior ruína, das revisões que fizeram adiante, do impacto que
que isso teve, tanto do ponto de vista jurídico quanto para a vida política e institucional brasileira? Que lições ficam 10 anos depois? Quem é forjado na magistratura, quem é juiz, em que a toga se confunde até com a pele, né? A gente percebe bem, muito nitidamente, que o juiz, ele, quanto mais imparcial, quanto mais isento, ele é um bem, um ativo para toda a sociedade, né? E nós temos um poder judiciário hoje, no Brasil, quando basta se pesquisar aí, tanto nos nossos vizinhos aqui da América Latina, como também, mesmo em países avançados da Europa, o nosso poder judiciário é considerado um poder judiciário autônomo, independente, com as garantias da magistratura. Bem, basta te dizer agora, quem garantiu a democracia no nosso país foi o Poder Judiciário, foi a Justiça Eleitoral, né, as instituições fortes que seguraram o processo democrático. E agora, com as emendas constitucionais e desde a Constituição de 88, saiu dali um Ministério Público forte e uma magistratura ainda mais forte, porque detém autonomia administrativa e financeira. Não é à toa que a vida brasileira, a vida política, a vida social, a vida econômica foi levada ao judiciário. Por quê? Porque o Constituinte ele depositou uma confiança no Poder Judiciário como um lugar simbólico da democracia. Foi uma escolha do Constituinte, né? Então, o Judiciário autônomo e independente é um patrimônio nosso, do brasileiro. Nós temos, eu acho que a grande maioria pensa assim, um orgulho desse patrimônio que foi a construção institucional. Não é o juiz A, B ou C, é efetivamente a instituição da magistratura e do Poder Judiciário. Então, toda essa explicação é para te dizer que o juiz ele não pode se transviar pelo preconceito, ele é sereno, mais firme, ele é aquele que detém os predicados que a gente, na hora de selecionar, escolher os nossos quadros, nós buscamos os mais vocacionados para o exercício dessa missão. Então, o juiz não é vingador, ele não é um aparato onde ele vai exercer ali o chicote dele com posições midiáticas para poder crescer e confundir o uso da toga com a atuação política. Isso, na grande maioria dos nossos juízes vocacionados, isso é reprimido, é repreendido. O que surge dali, desses excessos, contamina todos nós. Quando eu assumi a corregedoria, tive alguns desafios de situações crônicas de funcionamento do sistema de justiça em alguns estados, em alguns segmentos do Poder Judiciário, e especificamente um deles era na 13ª Vara de Curitiba. Eu herdei talvez umas 30 representações ou mais, envolvendo todos os tipos de questionamento sobre a atuação dos juízes. Era juízes contra juízes, desembargadores representando contra juízes, juízes representando contra desembargadores, a classe política, senadores, deputados, empresários representando contra os excessos dos juízes e assim por diante. Quando eu verifiquei aqueles processos, aquelas representações administrativas, disciplinares, ao invés de eu ficar burocraticamente resolvendo uma por uma, eu falei, olha, eu preciso entender e passar limpo esse processo. Requisitei realmente o apoio da Polícia Federal, um delegado com muita experiência, peritos, que hoje estão até trabalhando na Interpol, de tanta experiência que tiveram e que reuniram, são muito qualificados, respeitados na instituição.
reuni um grupo de juízes experientes também na área criminal e fui para lá, para Curitiba. Nós iniciamos um trabalho que durou mais de um ano e verificamos processo a processo, Thaís. Não foi brincadeira, um trabalho de muito fôlego. E nós encontramos, de início, uma situação caótica, porque os juízes que estavam trabalhando lá, depois de passar daquela tempestade toda, não conseguiam sequer encontrar os processos e aonde estavam alocados os recursos. A trabalheira era tanta que eles não conseguiam dar vazão ao resto do trabalho da vara. Tinham 2 ou 3 júris do PCC parados porque eles não conseguiam fazer, não conseguiam encontrar tempo para fazer. Então, o nosso grupo de trabalho ouviu todas as diretoras e diretores da secretaria que trabalharam ao longo desse período, ouvimos os juízes que passaram por lá, ouvimos os servidores que passaram por lá, derrubamos sigilos e derrubamos investigações, cruzando com o que já tinha da Polícia Federal, cruzando com o que se tinha dentro dos processos, examinamos processo a processo, isso tudo está documentado no relatório da correição. E encontramos uma situação absolutamente caótica, onde foi descrito aquilo para o plenário do CNJ, onde nós víamos as destinações de recursos feitas sem nenhum critério, né? Mais de 3, 4 bilhões de reais que, numa operação tipo cashback, ia e voltava para poder abastecer uma fundação de natureza privada, e aquilo tudo foi identificado detalhadamente pela correição. Nós vimos muita cooperação internacional sendo feita de maneira direta pelos juízes e promotores de Curitiba, sem passar pelos canais oficiais. Nós vimos uma utilização de bens apreendidos de maneira absolutamente irregular e ilegal. Tudo isso foi descrito e encaminhamos o relatório da correição, que acabou sendo aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, e propusemos as medidas cabíveis, que foi a abertura do procedimento contra os desembargadores, contra a juíza e contra os juízes que atuaram ali. Foi um trabalho técnico, que eu reputo absolutamente isento, como deve ser o trabalho de um juiz, sem envolvimento político, sem envolvimento passional, e tudo isso, claro, desagrada interesses, né? Contraria posicionamentos, contraria interesses. Então, nós tivemos aí que enfrentar com muita coragem e determinação, superando várias barreiras para poder chegar a esse ponto. Então, hoje, esse pessoal todo responde disciplinarmente no Conselho Nacional de Justiça, e também, fruto desse relatório, foi um para a Procuradoria de Justiça, Procuradoria da República. O procurador Gonê está com esse relatório para os encaminhamentos necessários. Foi também uma cópia para o ministro Dias Toffoli, que é o prevento para julgamento dessa questão, e também foi uma cópia desse relatório para a Polícia Federal, porque nós ali apontamos diversos delitos que teriam sido praticados e, evidentemente, na esfera criminal, isso vai ser devidamente apurado. Mas, ministro, ainda insistindo no tema Lava Jato, esse relatório indicado pelo CNJ indica que houve articulação entre os juízes e os procuradores, como o senhor mencionou, que culminaram, abrindo aspas aqui, na prática de atos atípicos pelo juiz, o MP e outros atores, né? Muitos analistas do direito e da política têm apontado para a necessidade de mudanças de um olhar para evitar que o que se chama hoje de lavajatismo, né, que é esse voluntarismo, essa atuação muitas vezes ao arrepio da lei,
por parte de agentes públicos sob a bandeira de combater a corrupção, que é absolutamente legítima, que devem haver ajustes para que um movimento como esse não se repita e que não se repitam as consequências de ter que anular toda uma operação, como tem ocorrido agora. Do ponto de vista de alguém que tem uma experiência tão vasta dentro do sistema judiciário brasileiro, em várias frentes, mas que também atua ali tão de perto, na avaliação desses atos da 13ª Vara, o que falta, o que o Brasil deve fazer para que eventos como esse não se repitam no futuro e não contribuam para uma crise ainda mais grave na imagem das instituições do judiciário? Ótima pergunta, Thaís. É absolutamente impensável para o juiz que desempenha de maneira imparcial a sua função que ele pendure a toga num dia e no dia seguinte ele entre para um partido político ou entre para uma atividade político-partidária ou vá atuar dentro de um governo ao qual ele teve alguma atuação para beneficiar ou para prejudicar. Isso tem que acabar. Nós temos que ter uma quarentena para juízes, delegados, representantes do Ministério Público atuarem na vida política. Eu era ministro do TSE quando foi julgado um outro caso desse, que culminou com aquela eleição da senadora Selma Arruda. Ela, exatamente, uma das acusações principais que acabou gerando a cassação de uma senadora da República foi a utilização do cargo como juíza para poder se eleger depois como senadora. Ela prendia as pessoas e utilizava o cargo como juíza para poder ganhar notoriedade e, a partir dali, ter os votos necessários para a eleição. É razoável isso? Não é razoável. Então, eu defendo, e sempre defendi, que para juízes, para Ministério Público, promotores e para delegados, deve haver uma quarentena. Antes, quando terminar, seja por que motivo, o exercício da função como juiz, e eu vou falar aqui restrito à magistratura, que não posso abordar as outras carreiras, que eu defendo também por extensão quarentena, mas terminou a função, seja porque saiu aposentado, seja porque se exonerou, seja qual o motivo, mas deixou a toga, pendurou a toga, tem que ter pelo menos um período, que eu devo te dizer que há muita controvérsia para aqueles que defendem essa quarentena. Eu acho que tem que ter no mínimo 8 anos entre deixar a toga e o exercício de uma outra função dentro da área política ou dentro do executivo, que não seja aquela função de juiz que ele ocupava antes. Então, eu defendo essa quarentena, acho que ela seria muito benéfica para evitar, no futuro, atividades como essa, utilizar a toga como trampolim político, como benefício próprio, como interesse próprio. Isso vedaria muitas dessas situações de desmando, de descaso que eu verifiquei ao longo desse período. Ministro, eu vou continuar no tema Lava Jato, porque esse foi um assunto que acho que não é exagero dizer que rachou o CNJ, né? Havia uma área ali que havia com muitas reservas esse processo de expor e corrigir os eventuais excessos que a Força Tarefa de Curitiba eventualmente cometeu. E hoje ainda tem uma percepção muito crítica, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, especificamente, em relação à reanálise de alguns atos da Lava Jato. Essas críticas acabam também recaindo, muitas vezes, nesse exercício feito pela Corregedoria. Eu queria ouvir do senhor duas coisas. Primeiro é como é que o senhor responderia àqueles que são críticos a esse esforço de expor e corrigir esses eventuais excessos. E outro, eu gostaria de saber a avaliação do senhor a respeito de como essa atuação, né, esse uso da magistratura com fins políticos acaba por respingar na imagem do judiciário. O senhor acha que um juiz hoje que
vá combater a corrupção, né, que é algo muito legítimo, possa eventualmente ficar mais receoso de atuar nesse caso em razão disso? Também uma ótima indagação. Eu acho, Wendel, que não rachou o CNJ, porque a maioria entendeu, com base nos documentos que eu trouxe, que eram tão acachapantes, as provas, os elementos todos que eu trouxe, baseado em evidências recolhidas nos processos, a maioria entendeu que deveria abrir o procedimento disciplinar e afastar os desembargadores, então, por um período, né? Então, eu acho que a maioria compreendeu que havia elementos fortes para eu atuar como atuei na verificação das irregularidades, né? Que agora, com o contraditório, o plenário vai decidir se aplica ou não aplica a sanção, no âmbito criminal vai decidir se teve ou se não teve crime, mas até aqui a resistência a essa atuação vai mais no plano ideológico e muito menos no plano jurídico ou de provas, porque esses, eu volto a te dizer, foram elementos técnicos recolhidos com base nas provas, na verificação dos processos, e eu entendo que são acachapantes. Quando você diz que há uma destinação de valores, algo em torno de 4 bilhões homologados da noite para o dia, sem o menor cuidado e destinados a uma fundação privada, não há argumento que se justifique para não instaurar um procedimento. Quando você diz que desembargadores descumpriram deliberadamente decisão do Supremo para manter uma determinada conduta e manter gente presa quando não deveria estar presos, eu acho que tem elementos, e a grande maioria do Conselho entendeu assim, para abrir os procedimentos, né? Agora, se isso vai resultar numa sanção ou não, só a instrução é que vai poder dizer, e o plenário do CNJ, no momento oportuno, vai ser soberano. Também na área criminal, é o Procurador-Geral da República que vai dizer se teve ilicitude, se não teve, se vai oferecer denúncia ou não, junto com a Polícia Federal, mas o que eu fiz foi um levantamento das irregularidades e elas são evidentes para a grande maioria do plenário do CNJ. Eu acho que não inibe, porque é como eu te disse, só vai inibir quem acha que juiz tem uma posição de vingador ou de investigador ou de se confundir com o Ministério Público ou com a polícia. Cada um faz o seu papel, Wendel. Nós, juízes, nós somos preparados e formados para sermos independentes, sim, mas isentos. Nós não podemos nos comprometer com uma tese ou com um lado, seja ele o lado do combate à corrupção, seja o outro lado. Nós não podemos ter essa presunção. Nós trabalhamos com fatos e provas. E nós recebemos do Estado para justamente termos essas garantias todas para sermos aquele ator que, quanto menos aparece, mais é eficiente o nosso trabalho, porque nós é que arbitramos a partida. Nós é que dissemos, olha, você tem ou não tem razão? Aqui o seu quadro é esse. Nós não podemos utilizar essa condição de árbitro, esse poder que o Estado nos colocou nas mãos, para poder utilizá-lo em benefício próprio, para poder sair dali, pendurar a toga e ocuparmos um cargo político, um cargo fora do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário é legítimo, claro que é legítimo. Agora, sair, utilizar politicamente, utilizar em benefício próprio, nada disso é razoável. Então, te respondendo objetivamente a pergunta, o juiz hoje, que tem nas mãos um caso grande de combate à corrupção, ele sabe que, se ele agir de maneira
racional, razoável, equilibrada, ponderada, nada disso acontece com ele. Só mesmo acontece com ele quando ele quer se utilizar disso para poder se beneficiar. Então, não utilizando, o judiciário dá a ele todas as garantias de atuação, todas as seguranças possíveis para ele atuar, mas o que ele não pode fazer é ter lado. Ele não pode ser parcial. Se ele for, é o fim do judiciário. Ministro, passado aí esse turbilhão da Lava Jato, muitas acusações, ironicamente, de parcialidade têm recaído por conta da divisão, da conflagração da política brasileira e da ascensão da extrema-direita bolsonarista, tem recaído sobre o Supremo Tribunal Federal, uma contenda que vem aí se arrastando já há algum tempo, mas que tem como capítulo mais recente o bloqueio do funcionamento do X, né, o ex-Twitter, no Brasil, e uma disputa pública entre o Elon Musk, bilionário, que comprou essa rede, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, muito direcionada para a atuação do ministro Alexandre de Moraes, embora as decisões dele venham sendo aí, historicamente referendadas pelo plenário. Essa é, do ponto de vista político, uma ofensiva do Elon Musk contra a figura do Alexandre de Moraes e que tem muita tração, ganhou muito respaldo entre a militância, né, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores da direita no Brasil. Por onde o senhor acha que esse estado das coisas vai caminhar no futuro e como isso pode prejudicar a atuação do judiciário como um todo e a confiança da população nas instituições? Porque esse lançar dúvidas de parte desse campo político sobre a atuação das instituições acaba por provocar, por mobilizar a opinião pública da sociedade de maneira geral, que compromete a atuação dos ministros no futuro. Como a gente pode sair desse buraco que deve ser feito? Bem, esse protagonismo, Thaís, do Supremo, e, por que não dizer, do próprio Poder Judiciário, que vem marcando esse passado recente no nosso país, né? Não é novo e também não é exclusivo do perfil brasileiro, né? Nós temos hoje um questionamento sobre o Poder Judiciário que vem acontecendo no mundo todo, né? De certa maneira, alguns sociólogos, cientistas políticos e alguns juristas na área da ciência social também, que atuavam e que pensam fora da caixinha, né? Eles já previam isso, porque previam que esse século seria um século do judiciário e de questionamento do Poder Judiciário. E no Brasil não é diferente, ainda mais acentuado, porque o nosso Supremo Tribunal Federal, que saiu da Constituição de 88, foi um Supremo também com inúmeros poderes e com inúmeras formas de acessá-lo. Qualquer matéria, e a nossa Constituição foi muito exaustiva nos direitos, qualquer matéria que tenha índole constitucional, e ela é extensa, se acessa à Suprema Corte por várias formas, enquanto que em outros países é muito restrito esse acesso. Aqui não, ele se ampliou. Então, a Suprema Corte foi para o palco, foi para o protagonismo, e eu tenho a impressão, Thaís, que, passado esse período, né, que é um período cíclico, você pode ver que é um movimento pendular, vai lá no extremo e volta até encontrar o ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza que as nossas instituições vão encontrar esse ponto de equilíbrio, que é um ponto de amadurecimento institucional em linha com o que vai acontecer, eu acho que no mundo todo, quando essas placas tectônicas todas aí se estabilizarem. No caso especificamente do ministro Alexandre, que eu acompanhei o trabalho dele de perto, porque estava no TSE em um bom período prévio e acompanhei o trabalho dele durante a eleição. Não fosse a coragem dele, não fosse o trabalho dele, olha, eu tenho certeza que esse processo democrático não aconteceria da maneira como aconteceu.
Então, eu pude acompanhar bem de perto. Nós fizemos vários precedentes no TSE, preparando para a garantia da democracia, garantindo a eleição. Nós desmonetizamos as redes sociais que espalhavam notícia falsa sobre a eleição e sobre o processo eleitoral. Nós criamos um precedente, a jurisprudência do TSE, justamente para prevenir disparos em massa. E dissemos que isso poderia acarretar perda de mandato, inelegibilidade. Nós tivemos um precedente lá também em que cassamos um deputado que fez uma live contra as urnas eletrônicas no dia da eleição. Então, todo esse trabalho prévio de organização, de determinação, de combate ali às notícias falsas, a essa utilização do poderio econômico, isso tudo não vem de agora. O capítulo Elon Musk é apenas um deles, dentro dessa sequência que vem sendo enfrentado pelo ministro Alexandre, enquanto era do TSE, e também por outros ministros que enfrentam essa questão de frente. Por isso, eu acho que vai chegar um ponto de equilíbrio ali no futuro, onde haverá uma acomodação e vai se perceber o papel de cada um efetivamente dentro dessa atuação democrática do judiciário no Brasil. Vou puxar agora para a sua posse, né, como vice-presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Eu queria entender quais são as expectativas para esse trabalho na Corte e como é que o senhor acredita que sua atuação na Corregedoria do CNJ pode impactar no seu trabalho agora no STJ. Foi a primeira vez dentro da sequência nossa, porque no STJ a ocupação dos cargos, em regra, pela força do regimento, é pela antiguidade, né? Havia chegado o meu momento de ser diretor da Escola da Magistratura, da Infam, mas os colegas que estavam na minha frente optaram por outros caminhos e eu acabei indo para a Corregedoria. Normalmente, o caminho antes era inverso. Ocupava-se primeiro a vice-presidência, depois a Corregedoria, depois a presidência. Como houve essa modificação, a ordem das coisas agora seguiu para o caminho natural e eu ocupei a Corregedoria e agora, pela decisão dos meus pares, eu ocupo a vice-presidência. Eu achei muito interessante porque, com a experiência adquirida ao longo desses 2 anos, pode-se imaginar uma contribuição mais efetiva para a presidência do ministro Benjamin. Como? O tribunal, o STJ, é o tribunal da cidadania, realmente, é onde as coisas do dia a dia das pessoas, que é o do direito infraconstitucional, é o do Código Civil, é o do Código do Consumidor, é o habeas corpus lá na parte criminal, é a lei de licitações, é a lei de responsabilidade no caso do administrador, tudo isso é o que faz o dia a dia do STJ. Então, eu acredito que com essa experiência herdada ali da Corregedoria e agora podendo atuar na Corregedoria do Conselho da Justiça Federal, no âmbito da Justiça Federal, eu vou poder trazer um pouco dessa bagagem e fazer com que o tribunal possa cumprir a sua missão. Qual é a missão do STJ? É servir como um farol, firmar jurisprudência que seja utilizada pelos tribunais de maneira a que a justiça seja prestada mais rapidamente. O grande problema do judiciário hoje é a questão da demora na solução dos conflitos, né? Que, se comparado com outros países do mundo, ainda nem é tão séria, dado ao volume de trabalho que nós temos, 80 milhões de processos em andamento. Nós temos uma média aí de duração de processo, se contar primeira e segunda instância, nós temos uma média de pouco menos de 4 anos. O tempo sobe muito quando se fala em
cumprimento da sentença, que é aquele ganha, mas não leva, né? Porque aí entram inúmeros outros fatores. Mas, de todo modo, a maior reclamação que eu percebi ainda é o tema da demora. E nessa particular situação, eu acho que o STJ pode empreender algumas soluções muito relevantes, com a utilização de inteligência artificial, com a aceleração dos julgamentos, resolvendo o problema dos habeas corpus e da área criminal, que hoje tem sem número de liminares para dar conta. Então, eu imagino que nós temos aí muito trabalho pela frente. Eu pretendo contribuir com o presidente Herman Benjamin nessa solução desses problemas, nesses desafios. Ele que inclusive citou, né, reclamou nominalmente da avalanche de processos quando tomou posse da presidência. Foi o STJ que foi criado pela Constituição de 88 para resolver o problema do Supremo Tribunal Federal, que era uma crise do Supremo Tribunal Federal. Acabou que os dois tribunais hoje estão em crise pela avalanche de processos, né? Então, nós temos esse desafio que eu pretendo contribuir com ele para fluir melhor, resolver melhor e de maneira mais rápida essas questões que envolvem, volto a te dizer, Thaís, o dia a dia das pessoas, né? É ali que se constrói. Não foi à toa que eu também aceitei o desafio que o presidente Rodrigo Pacheco me entregou de presidir uma comissão de juristas para fazer a reforma do Código Civil, atualizá-lo com essa nova dinâmica da sociedade, porque as coisas estão interligadas. Você precisa de um Código Civil atual para poder fazer com que a justiça funcione de maneira mais ágil, mais célere. Então, está tudo interligado aí. Eu tive a honra de participar desse trabalho também. Ministro, eu gostaria, em nome de Carta Capital, de agradecer ao senhor pelo tempo que nos dedicou, pela conversa, pela riqueza desse debate. Carta Capital segue de portas abertas. Espero contar com o senhor aí para ouvi-lo a respeito dos tantos desafios, das tantas questões que vão aparecer no futuro da vida brasileira. Muito obrigada e uma boa semana. Eu é que agradeço, Thaís. Wendel, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre às ordens aqui também. Obrigado.